Se você chegou aos 60 anos achando que o melhor já passou, eu preciso te dizer algo importante. Algo que eu mesmo demorei demais para entender. Meu nome é Benedito. Tenho 89 anos. E se existe uma coisa que a idade me deu de graça, foi a clareza. A clareza cruel e libertadora de enxergar o que realmente importa quando se olha para trás, com os olhos honestos de quem já viveu muito. Não estou aqui para te dar esperança barata ou frase bonita de calendário. Estou aqui porque já estive onde você está. Já senti o que você talvez esteja sentindo agora. E aprendi coisas que ninguém me ensinou, que tive que descobrir sozinho, geralmente tarde demais. Mas você ainda está a tempo. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Quando completei 60 anos, minha família fez uma festa. Bolo, música, família reunida. Todo mundo sorria, me abraçava, dizia que eu estava ótimo para a idade. Por fora, tudo parecia motivo de celebração. Tinha criado meus filhos, tinha uma casa, tinha saúde razoável. Mas enquanto cortava aquele bolo, olhei para as velas apagadas e senti algo que não sabia nomear. Era uma espécie de vazio silencioso, como se eu tivesse chegado a algum lugar e não reconhecesse o lugar. Passei a vida inteira sendo responsável. Fui o pai presente, o marido fiel, o funcionário dedicado. Acordava cedo, dormia tarde, economizava, planejava, sacrificava. Tudo com uma promessa implícita, a de que um dia, quando as coisas estivessem resolvidas, quando os filhos estivessem criados, quando a aposentadoria chegasse, aí sim eu viveria. Mas os filhos cresceram, a aposentadoria chegou e eu não sabia mais o que era viver. Tinha passado tanto tempo sendo útil para os outros que esqueci como ser presente para mim mesmo. Tinha um vizinho, seu Afrânio, que se aposentou na mesma época que eu. Homem forte, trabalhador, orgulhoso da vida que construiu. 6 meses depois de parar de trabalhar, ele adoeceu. Não de doença física, adoeceu de esvaziamento. Dizia que não sabia para que acordar, que sem o trabalho, sem a rotina, não sabia quem era. Fui visitá-lo uma tarde e ele me disse uma coisa que ficou gravada aqui dentro. Benedito, eu me preparei a vida toda para chegar aqui e não me preparei para nada. A virada para mim não foi dramática, não foi um infarto, não foi uma tragédia. Foi uma tarde de terça-feira, comum, sem graça, em que eu estava sentado na varanda, olhando para o jardim que minha esposa Diva cuidava com tanto carinho. Ela estava lá, de joelhos na terra, transplantando uma muda de jasmim. E eu olhei para ela, minha companheira de mais de 40 anos, e percebi que não sabia qual era a flor favorita dela. 40 anos dormindo no mesmo quarto, sentando na mesma mesa, e eu não sabia uma coisa tão simples. Fui até ela e perguntei. Ela parou, me olhou com aquela expressão de quem não esperava a pergunta e disse: sempre fui apaixonada pelo ipê amarelo, desde menina. E ali, naquele jardim simples, numa tarde de terça sem nada de especial, eu entendi que tinha perdido décadas por não perguntar as coisas simples, por presumir que sabia, por estar sempre ocupado demais para prestar atenção. Comecei a chorar ali mesmo, não de tristeza, de reconhecimento. Como quando você acha algo que procurava há tempo e nem sabia que tinha perdido. Foi nesse momento que decidi, sem alarde, sem drama, que a partir dali eu pararia de viver no modo automático, que usaria o tempo que me restava de um jeito diferente, não em grandes gestos, em pequenas presenças. A primeira coisa que aprendi foi que tempo não se economiza. Tempo só se usa ou se desperdiça. Durante toda a minha vida produtiva, aprendi a economizar dinheiro, energia, esforço, sempre guardando para depois. Mas o tempo não funciona assim. Cada hora que passa, foi. Não tem como guardar, não tem como recuperar, não tem como pedir de volta. E eu estava desperdiçando muito. Desperdiçando em preocupações que nunca viraram realidade.
em discussões que não valiam a energia, em televisão que não me deixava nada, em conversas vazias com pessoas que eu nem gostava, por pura obrigação social. Quando parei para medir, honestamente, quanto do meu dia eu passava fazendo algo que realmente me importava, a resposta me envergonhou. Então, comecei a fazer uma coisa simples. Toda manhã, antes de levantar da cama, perguntava para mim mesmo o que eu quero que este dia tenha, não o que eu precisava fazer, não o que os outros esperavam de mim, o que eu queria que este dia tivesse. Às vezes a resposta era pequena. Quero tomar café sem pressa. Quero ligar para minha filha só para ouvir a voz dela. Quero terminar aquele livro que está na cabeceira há meses. E eu garantia que aquela coisa acontecia. Não amanhã, naquele dia. Parece pouco, mas acumulado ao longo de meses, essa prática mudou minha relação com o tempo. Parei de sentir que os dias passavam por mim. Comecei a sentir que eu passava pelos dias. Aos 60 anos, o corpo começa a mandar recados. Pequenas dores que antes não existiam. Um cansaço que demora mais para passar. Uma rigidez de manhã que antes não estava lá. Durante anos, ignorei esses recados. Tomava um remédio, empurrava com a barriga, fingia que estava tudo bem. Afinal, homem da minha geração não reclama de dor. Homem trabalha, aguenta, segue em frente. Mas o corpo não esquece o que a gente ignora. Ele vai acumulando. E quando finalmente cobra, cobra com juros. O que eu aprendi, tarde demais, mas não tarde o suficiente, é que cuidar do corpo não é vaidade, é respeito. É agradecer em ato pela máquina que te carregou até aqui. Não comecei a me transformar em atleta. Comecei a caminhar todo dia, 30 minutos, às vezes mais. Comecei a dormir sem culpa. Comecei a comer devagar, prestando atenção no sabor, no cheiro, na textura. Coisas que antes fazia no automático, engolindo em pé enquanto pensava em outra coisa. E o corpo respondeu. Não voltou a ter 20 anos, mas ficou mais ágil, mais disposto, mais presente. A mente ficou mais clara. O humor melhorou. Pequenas mudanças, efeitos grandes. Se você tem 60 anos e ainda não começou a cuidar do corpo com carinho, comece agora. Não porque quer emagrecer ou impressionar alguém, porque quer continuar vivo e funcional para ver e sentir as coisas boas que ainda estão por vir. Minha esposa Diva foi embora há 4 anos. Câncer. Rápido, cruel, sem aviso justo. Nos últimos meses com ela, estive presente de um jeito que não estive nos 40 anos anteriores. Estava lá de verdade, sem celular, sem preocupação, sem pressa. Só lá, segurando a mão dela, ouvindo as histórias que ela contava, aprendendo sobre a mulher que eu tinha ao lado, sem nunca ter realmente conhecido. E quando ela foi, carregou muito de mim junto. Mas deixou algo também. Deixou a certeza de que aqueles últimos meses presentes de verdade valeram mais do que décadas de convivência distraída. Aprendi que as pessoas que amamos não precisam de grandes gestos, precisam de atenção. Precisam sentir que quando estão com você, você está de verdade com elas. Aprendi também a perdoar, não como favor para o outro, mas como liberação para mim. Carreguei mágoas por anos, com o meu pai, que foi duro demais, com um sócio que me traiu, com situações que foram injustas, e todo esse peso só pesava em mim. O outro seguia a vida, e eu ficava carregando o fardo. Quando decidi soltar, não foi fraqueza, foi a coisa mais corajosa que fiz. Se você tem 60 anos e está me ouvindo, quero te dizer algumas coisas diretamente. Você não está velho, você está no começo de uma fase que pode ser a mais rica da sua vida, se você escolher assim. As responsabilidades que te prenderam estão diminuindo. Os filhos já têm vida própria. A pressão do trabalho já não é a mesma. Você tem agora algo que a juventude não tem. Experiência suficiente para saber o que importa e tempo suficiente para fazer isso prioridade. Mas precisa escolher.
Porque a alternativa é continuar no automático, deixar os dias passarem, esperar que algo mude por conta própria e acordar daqui a 10 anos com mais arrependimentos e menos opções. Ligue para aquela pessoa de quem sentiu falta, não amanhã, hoje. Faça aquela viagem que você vem adiando há anos, não quando der, agora. Aprenda aquela coisa que sempre quis aprender, não para ser útil, mas porque te faz bem. Diga às pessoas que ama que você as ama, com palavras, em voz alta. Não espere a ocasião certa. A ocasião certa é qualquer dia comum de uma semana qualquer em que você decide que a sua vida importa. Cuide da sua saúde, não com obsessão, mas com carinho. Cuide das suas relações, não com obrigação, mas com presença. Cuide de si mesmo, não com egoísmo, mas com o mesmo cuidado que você sempre teve com todos os outros. Tenho 89 anos. Não sei quantos dias ainda tenho, mas sei que cada um deles vai ser vivido, não apenas passado. Aprendi isso tarde, mas aprendi. E o que mais me dá paz não é o que acumulei, não é o que construí, não é o que os outros pensam de mim. O que me dá paz é saber que depois de muitos anos no piloto automático, acordei, que tive conversas reais, abraços de verdade, dias que valeram a pena. Você ainda tem muito tempo pela frente. Não desperdice esperando o momento perfeito. O momento perfeito sempre foi agora. Obrigado por me ouvir até aqui. Se o que eu disse ficou em você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e volte sempre que quiser conversar.